Shalom família, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com todos aqueles que você quer abençoar. Tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração, dentro da sabedoria milenar bíblica, tratando a respeito de identidade. Por que ter uma identidade definida? Por que clarificar a nossa identidade? Você talvez se pergunte, mas qual a necessidade disso? Na verdade, quando você sabe quem você é em Cristo, ou quem você é como pessoa, você define muita coisa na tua vida. Primeiro, você evita relacionamentos que não eram para ser seus. Segundo, você deixa de entrar em negócios que não lhe pertencem e que não agregam valor ao seu propósito. Terceiro, você deixa de suar desnecessariamente através do seu trabalho. Você deixa de desperdiçar tempo, trabalho e saliva com as coisas, com algumas pessoas. Então é importante definir essa identidade. Nós sabemos que o mundo está em uma completa crise de identidade. As pessoas não sabem mais o que defender. Se são de direita, se são de esquerda, as pessoas não sabem mais que bandeira levantar. Se da família, se do anarquismo, ninguém sabe mais quem é. Então é preciso clarificar a nossa identidade. Isso vai definir que lugares eu entro, que relacionamentos eu entro, que alianças eu faço com as pessoas, entendeu? Então eu tenho aqui, através da sabedoria bíblica, um grande exemplo de um ser humano que sabia quem era e não perdeu tempo em viver o seu propósito. Quem melhor do que ele? O nosso próprio Jesus, o mestre da sabedoria. Ele que é o verbo encarnado de Deus, que se tabernaculou entre nós e que mostrou ao mundo o que é ser alguém que entende muito bem de identidade e que está disposto a tudo para viver o seu propósito como o viveu. Mateus capítulo 4 é a nossa referência para explicarmos sobre isso. Logo quando Jesus ele sai ali do Jordão, que ele é batizado por intermédio de João Batista, você conhece muito bem esse texto. Você vai ver que Deus fala dos altos céus com ele e diz o seguinte: este é meu filho em quem me comprazo. O pai falando com o filho. Você vai ver também o sinal de uma pomba como um símbolo do Espírito Santo. Aquilo que Jesus ouviu, todos que estavam ali ouviram: esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Pois bem, logo depois que Jesus sai do Jordão, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E é nesse momento que a tentação dele começa. Para algumas pessoas, acreditam que aquela simples tentação foi simplesmente o diabo, Lúcifer, esse ser que outrora era de luz, um anjo de luz, mas simplesmente acreditam que aquilo ali foi simplesmente para mostrar o poder de Jesus. O diabo não queria perder tempo, porque ele sabia quem Jesus era. O diabo não perdeu tempo com o mestre, com Jesus. Ele não queria simplesmente que Jesus transformasse pedras em pães, ou simplesmente se jogasse para que os anjos o acolhessem. Não. Você vai ver que todas as vezes ele vai recitar: se tu és filho de Deus. A intenção dele, ele que é um ser muito inteligente, muito sagaz, ele vai tentar fazer algo que está muito além do que você imagina e que está descrito ali dentro do texto. Ele vai tentar mudar a rota do propósito de Jesus. Porque nós todos sabemos que Jesus veio para um propósito. Ele veio para se entregar por toda a humanidade. E Lúcifer sabia muito bem disso. Ele ouviu muito bem aquela promessa feita lá no Jardim do Éden, que nasceria da semente da mulher, alguém que pisaria na cabeça da serpente, ou conjecturando na cabeça dele. E ele sabia que Jesus não estava ali de brincadeira. Agora, uma coisa que eu tenho que te falar, e ela é muito séria, até nos envergonha. Sabe por quê? Porque o próprio diabo sabia quem Jesus era, assim como também sabe quem você é. Mas a diferença de Jesus para nós e para muitos de nós, na verdade, é que Jesus sabia quem era. Porque ele ouviu do pai, o pai falou para o filho: esse é meu filho, e ele ouviu. Agora a responsabilidade de Jesus é se ver como o pai já lhe viu.
É acreditar naquilo que o Pai já disse acerca dele. E é aqui que nós entramos, porque por muitas vezes o Pai já falou tudo o que tinha para falar a teu respeito. Você é filho, você é herdeiro, você é imagem e semelhança dele. Nós somos a coroa da criação de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós não nos vemos dessa forma. E é essa autoimagem que nós temos de nós é que vai definir se você vai viver o propósito ou não. E infelizmente, muitas pessoas têm deixado de viver o propósito de Deus em suas vidas. Muitas pessoas têm deixado de viver as promessas de Deus em suas vidas. Por quê? Porque elas simplesmente não se veem capazes. Elas simplesmente não se veem como Deus as vê. Elas simplesmente não acreditam naquilo que Deus acredita nelas. Elas simplesmente param porque a opinião machuca, a crítica destrói, porque simplesmente a reprovação das pessoas machuca, e eu sei que machuca. Eu já vivi isso. E na verdade eu só descobri a minha identidade depois de um processo árduo e doloroso. Eu tive que passar uma reprovação. Infelizmente eu tive que passar pela rejeição para descobrir quem eu era em Deus. E quando eu descobri isso, ninguém para mais. Nenhuma crítica me para mais. Nenhuma rejeição me para mais. Porque eu já defini quem eu sou e eu já tenho um propósito para caminhar por ele. Então eu não posso parar, porque simplesmente a opinião das pessoas é contrária àquilo que eu estou fazendo. Eu sei que uma coisa só eu tenho que ouvir, e a Bíblia é o recheio dos princípios daquilo que eu preciso viver. Eu não vivo com regras, eu vivo com princípios, é diferente. Então, a única coisa que eu paro para ouvir é um bom conselho. Porque a Bíblia vai dizer que é na multidão dos conselheiros que um reino subsiste. Ou seja, o conselho é sim algo que você pode ouvir e não opiniões. E conselho só dá quem te ama. Conselho só dá quem já chegou aonde você quer chegar. Conselho só pode dar quem é especialista. Fora disso, não ouça. Fora disso, feche os ouvidos e continue caminhando a cumprir o seu propósito. Então a autoimagem é muito importante. Muitas pessoas estão com a autoimagem ferida, não se enxergam como Deus as vê. Muitas pessoas simplesmente entram em processo de depressão porque elas não se enxergam como merecedoras de uma vida feliz, de uma vida alegre, de uma vida plena, de uma vida cheia de alegria e felicidade. Muitas pessoas estão com a autoimagem quebrada e acabam entrando em transtornos alimentares simplesmente porque não conseguem alcançar a aprovação que a sociedade busca delas. Aquela aprovação de que a ditadura da estética, da beleza tem que ser aquele padrão. Se você não estiver dentro daquele padrão, então você não entra nos lugares que essas pessoas entram. Isso na verdade é uma grande mentira. Você é belo, você é lindo, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem, Deus o formou no sexto dia, simplesmente porque Ele tinha criado tudo para trás para você. Até o sexto dia Ele criou tudo e entregou o sexto dia na mão do homem, porque Ele é a coroa da criação. Agora veja bem, Jesus, Ele sabia quem Ele era. O diabo sabia quem Ele era, assim como Ele sabe quem você é. Mas o único que não sabe quem você é você mesmo. E você está perdendo muito tempo da sua vida em não viver o seu propósito, em não viver aquilo que Deus já prometeu para você, porque você ainda não se encontrou com a sua identidade divina. Mas irmão, como é que eu consigo então entrar neste alinhamento espiritual e entrar de forma que eu viva as promessas, o propósito, aquilo que está desenhado para a minha vida desde a eternidade? Escute com muita atenção. Então qual era a intenção do diabo em relação àquela tentação? Era simplesmente colocar dúvida no coração de Jesus. Porque se ele consegue colocar dúvida sobre quem Jesus era, ele consequentemente mudaria a cruz, mudaria o propósito que era a cruz. Todavia ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus encarnado. Ele sabia quem ele era. Só que diferentemente de Jesus, muitos de nós não sabemos quem somos. E por isso,
Quando o diabo nos tenta, quando o diabo lança palavras de acusação, como você não merece, você não é digno, você não tem espaço aqui, como simplesmente você não é capaz, você não tem estrutura, você não tem contatos, você não tem influência, você não tem condições. Quando ele se utiliza de todas essas palavras e artimanhas, tentando todos aqueles que têm um propósito de Deus na terra, infelizmente, muitos acabam cedendo, acabam voltando, regressando, acabam simplesmente desistindo das promessas do Pai, desistindo do seu propósito na terra. Mas eu quero lhe dizer que em Jesus nós conseguimos ser mais que vencedores, se andarmos no seu caminho, no caminho que Ele nos deixou. Ele é o nosso maior exemplo, o maior espelho para nós seguirmos. Por isso, Jesus não cedeu ao diabo. Você vai perceber que ele se utiliza muito da palavra: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Está aqui a primeira característica de quem sabe quem é. A primeira característica de quem sabe quem é simplesmente não ter necessidade de mostrar nada para ninguém. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães facilmente, mas ele não transformou, porque ele não precisava mostrar para o diabo que ele era filho de Deus. Ele não precisava mostrar para ele, porque ele muito bem sabia que Jesus era o filho de Deus, mas ele também não precisava mostrar. Então, dessa forma, quem sabe quem é, não fica parando por aí para tentar esclarecer, tentar mostrar quem é, tentar mostrar o porquê, as justificativas da sua chamada, da promessa, dos sonhos, dos projetos. Pare com isso, pare de dar justificativa para os outros, pare de tentar explicar o inexplicável para os outros. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus só se reconhece por aqueles que têm os olhos espirituais aguçados, em quem vive sonhos transcendentais, os sonhos de Deus. Pessoas naturais não conseguem ver dessa forma. Pessoas naturais não conseguem enxergar o projeto de Deus e reconhecê-lo facilmente. Mas aqueles sim, que são espirituais e verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, têm o seu olhar aguçado e sabem muito bem quando tem um projeto escondido dentro do coração de alguém. Então, dessa forma, Jesus não cedeu a ele, porque sabia quem ele era. Esse é o diferencial de quem vai viver o propósito e de quem não vai viver. Porque se você não souber e não assumir a sua identidade em Deus, não assumir a sua identidade em quem você é, seu potencial, seu real potencial, seu real poder, enquanto você não reconhecer isso, infelizmente, qualquer coisa pode te parar. Uma crítica, uma rejeição, uma reprovação, ou até mesmo o diabo, simplesmente falando no seu ouvido, pode simplesmente parar um projeto que daria vida a milhares de pessoas, daria salvação a milhares de pessoas, daria cura, transformação e libertação. Saiba de uma coisa: não é só você que perde por não viver os propósitos de Deus para a sua vida, mas todos aqueles que dependem do seu propósito para viver. Então, por isso, descubra hoje a sua identidade e viva o propósito de Deus para a tua vida. Mas eu quero aqui, encerrando esse vídeo, trazer a última característica de quem sabe quem é, de quem assumiu a sua identidade, de quem assumiu em viver o seu propósito. O próprio Jesus, quando ele foi pela segunda vez tentado pelo diabo, ele vai negá-lo tão bem que ele não precisava mostrar nada para ele. Mas na terceira vez, ele tenta uma outra alternativa. Ele tenta de uma outra forma, porque ele já viu que ele não conseguiria colocar dúvida no coração de Jesus, porque Jesus tinha uma identidade e uma autoimagem perfeita, impecável. Então, dessa forma, como é que ele tenta? Ele vai até Jesus e diz o seguinte: se tu prostrado me adorares, eu vou te dar todas as glórias deste mundo, todos os reinos, todos os poderes. Mas Jesus não aceita e vai responder da seguinte maneira: só a Deus adorarás, só a Ele servirás culto. Mas o que o diabo tentou fazer aqui? Ele tentou simplesmente trazer algo que era direito de Jesus, só que no futuro, para o presente. E toda vez que alguém vive promessas ou o seu futuro fora do tempo, ele vai ter grande prejuízo. Ele não vai viver com excelência. Isso vai ser, ao invés de ser bênção, vai ser maldição. Porque tudo fora do tempo é maldição,
é problema, é prejuízo. E o diabo queria trazer algo do futuro. Mas como assim do futuro? A Bíblia vai dizer: e todo joelho se dobrará, e toda boca o confessará que Ele é Senhor. Está lá em Filipenses. Então, dessa forma, isso já era direito, já era o futuro de Jesus. Mas não era para aquele momento, não era para aquela hora. E o que o diabo tentou foi trazer isso para o tempo errado. Então, dessa forma, se blinde, busque entender a sua identidade. Pare de dar justificativa para os outros, tentar explicar aquilo que você nem mesmo consegue explicar, porque você não entende o projeto que arde no teu coração. E se está ardendo é porque o Espírito faz arder, e isso é transcendental, vem do céu para a tua vida. Então, a partir de hoje, comece a caminhar pela estrada do autoconhecimento. Se você ainda não entendeu porque algumas coisas acontecem com você, porque você é assim, porque você é assado, comece hoje a entender que você tem uma identidade. E essa identidade, ela fala muito mais alto do que a sua identidade terrena. Você tem uma identidade divina, uma identidade transcendental, uma identidade que o homem perdeu no Éden, mas que Jesus nos trouxe de volta na cruz. Mas todos aqueles que aceitam a sabedoria de Cristo conseguem ativar a sua identidade. Todavia, todos aqueles que negam essa sabedoria não conseguem ativar a sua identidade e deixam de viver dias grandiosos na terra. Então, em nome de Jesus, por favor, a partir de hoje, seja abençoado por viver a sua identidade na terra. Até mais, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.